Potentially start. He said 12:05, but I don't think we're gonna make 12:05. It's okay. Sério? Pode pegar meu telefone? Can you say something? Testing. Is it working? The mic is on. Testing. Mic is on. Is this working? Testing. It's okay. It's okay. Okay, perfect. Do you need her to say something? Testing. Yep. There we go. All right. Did you bring that device? Yes. Yeah. It's because we had trouble in Korea, so Oh. your dad lost some audio Oh. and he was recording from the laptop, and so the sound wasn't as good either. So I went back and did some research and found out what was easy. Nice. The good thing about this has a charging case. So once you Yeah, store I was it in, wondering. Yes. Okay. so it's easy to carry around. So This has a charging case. So once you store Ele foi ali. Vamos começar, estamos esperando para começar. Vamos começar? Gravando? okay. Good afternoon, brothers and sisters. Boa tarde, irmãos e irmãs. It's right afternoon, so I think we could say good afternoon. Agora acho que podemos dizer boa tarde. So we have come to the final session of this weekend. Nós chegamos à última sessão desse fim de semana. By the Lord's grace, hopefully we have stamina to go one more session. Pela graça do Senhor, espero que temos energia para fazer mais uma sessão. Can we turn to Matthew chapter 16? Podemos abrir em Mateus capítulo 16. Matthew chapter 16. Mateus capítulo 16. We'll read from verses 24 to 26. Nós vamos ler dos versículos 24 a 26. Then Jesus said to his disciples, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? As a matter of fact, verse 25, the word life actually should read soul. For whoever wishes to save his soul will lose it, but whoever loses his soul for my sake will find it. De fato, a palavra vida no versículo 25, na verdade, deveria ser alma. Então, diz: porquanto quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, e quem perder a alma por minha causa, achá-la-á. And then Galatians chapter 5. E vamos para Gálatas, capítulo 5. Galatians chapter 5. Gálatas, capítulo 5. We'll read from verse 16. Vamos ler a partir do versículo 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verse 19. Versículo 19. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Verse 22 Versículo 22 through 24. até o 24. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. Versículo 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verse 25, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Let us bow with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Lord, we are so grateful for what you have already done this weekend. Senhor, nós te damos tantas graças pelo que o Senhor já fez esse fim de semana. Lord, from the word you have spoken, Senhor, da palavra que o Senhor já falou, and being witnesses to your being witnesses to your faithfulness to our sister Christine, our brother Ahil. e sendo testemunha da sua fidelidade através da nossa irmã Cristina e nosso irmão Achim. Lord, we are just so amazed at, Lord, your work Senhor, nós estamos tão maravilhados pela tua obra and how you love us. e como o Senhor nos ama. So we entrust this last session into your hands. Então nós colocamos essa última sessão nas tuas mãos. Lord, quicken our spirit, our soul, and our bodies. Senhor, acorda o nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo. Strengthen us so that we may be able to really take in what you want to speak to us. Nos fortaleça para que a gente possa realmente capturar aquilo que o Senhor tem para We nós. commit this time into your hands in Jesus' precious name. Nós colocamos esse tempo nas tuas mãos, no nome precioso de Jesus. We have been considering 4 topics in Matthew 16. Nós temos estudado 4 tópicos no Mateus capítulo 16. Christ, Cristo, the church, a igreja, the kingdom, o reino and the cross. e a cruz. And today we would like to focus on this matter of the cross. E hoje nós vamos focar nessa questão da cruz. And the cross is the tool by which the Lord uses to accomplish his purpose. A cruz é a ferramenta que o Senhor usa para cumprir o seu propósito. The cross is also the tool that the Lord uses to sculpt and to change us. A cruz também é a ferramenta que o Senhor usa para nos esculpir e nos mudar. And so sometimes when we think about the cross, Então, às vezes, quando a gente pensa sobre a I cruz, think we misunderstand it acho que a gente tem um desentendimento. because we think the cross
Porque a gente acha que a cruz, we think, oh, we're going to suffer. a gente pensa, vamos sofrer. But I think we need to think about it in more accurate terms. Mas acho que a gente tem que pensar nela um pouco mais certo. What is it that the cross is doing? O que é que a cruz está fazendo? Now remember when our Lord Jesus was in the Garden of Gethsemane, Agora, lembra quando Nosso Senhor estava no jardim do Getsemane? he had a prayer. Ele teve uma oração. He said, Father, if you're willing, please remove this cup from me. Ele disse, Pai, se és a tua vontade, por favor, afasta esse cálice de mim. In other words, Em outras if palavras, it were up to the Lord Jesus, se dependesse do nosso Senhor Jesus, he would rather not die. ele preferiria não morrer. He would rather not be separated from his Father. Ele preferiria não se separar do seu Pai. So he said, Father, Então ele disse, Pai, if you are willing, may this cup be removed from me. se for da tua vontade, afasta esse cálice So de the mim. Lord Jesus had a will. Então o Senhor Jesus tinha uma His vontade. will and his desire was that he wouldn't have to go to the cross. A vontade dele e o desejo dele era que ele não teria que ir para a cruz. But then he prayed something further. Mas aí ele continuou orando. He said, but not my will, but thy will be done. Ele disse que não seja a minha vontade, mas a sua vontade seja So feita. this is what it means when the Lord Jesus embraced the cross. Então isso é o que significa quando o Senhor abraçou a cruz. He had a will, Ele tinha uma vontade, but he said, not my will, but thy will be done. mas ele disse que não seja a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. This is what the cross means. Isso que é o significado da cruz. We read in Galatians chapter 5. A gente leu em Gálatas capítulo 5. There was a phrase in there. Tinha uma frase ali. It says, so that you may not do the things that you please. Diz, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. We said that when Adam and Eve, they partook of the tree of the knowledge of good and evil. Nós já falamos que quando Adão e Eva tomaram da cruz o conhecimento do bem e do mal. We said that that fruit was a fruit to feed the soul. Nós já dissemos que aquela fruta era uma fruta para alimentar a alma. So what that meant was they were choosing to make their souls bigger. Então, o que isso significa? Que eles estavam escolhendo fazer as suas almas maiores. And we said that God created us in his own image. E a gente disse que Deus nos criou em sua própria imagem. Now the soul is what makes man what he is. Agora, a alma é o que faz o homem o que ele é, What defines our personality. o que define a nossa personalidade, What makes all of us very different. o que faz cada um de nós bem diferentes uns dos The outros. soul is the mind. A alma é a mente. Now God is wisdom. Agora, Deus é sabedoria. Now he gave us a spark of his wisdom and became our mind. Ele nos deu um pouquinho dessa sabedoria e se tornou nossa mente. Now the human mind is amazing. A mente humana é maravilhosa. And you can see the little child playing, a child prodigy playing Mozart Você consegue ver uma criança que tem um dom tocar uma música de on Mozart the piano or on the cello. no piano ou no violoncelo. You see these child prodigies that they can play chess and beat some masters. Você vê umas crianças prodígios que conseguem jogar xadrez e ganhar de mestres de xadrez. So God gave us a mind, Então Deus nos deu uma mente, but he also gave us emotions mas Ele também nos deu emoções that defines who we are. que definem quem nós We can somos. love, we can hate, Nós podemos amar, podemos detestar. and then he gives us a choice, a free will to say yes or no. Ele nos dá uma escolha, um livre-arbítrio para dizer sim ou não. So in the morning, our brother asked us, do you want coffee? You can say yes, you can say no. Então hoje de manhã nossa irmã perguntou, você quer café? Você pode dizer sim ou pode dizer não. So God gave us a free will. Então Deus nos deu o livre-arbítrio. Now, God's desire was somehow that our souls would be yielded to our spirits. Então o desejo de Deus era que a nossa alma fosse subjugada ao nosso espírito. And our spirit, because it's in close contact with God, it would yield to the Holy Spirit. E porque o nosso espírito estava em contato próximo de Deus, o nosso espírito seria submetido ao espírito de But Deus. when Adam and Eve, they partook of the tree of the knowledge of good and evil, Mas quando Adão e Eva tomaram daquela árvore do conhecimento do bem e do they mal, said, I don't need to listen to God. eles disseram, eu não preciso ouvir a Deus, I want to do the things as I please. eu quero fazer as coisas que eu gosto. So this is to elevate the soul. Então isso é para elevar a alma. So what does it mean to take up the cross? Então o que significa tomar a sua cruz? Is that today we have a new life. É que hoje nós temos uma vida The nova. Holy Spirit now lives in O us. Espírito Santo agora reside em nós. Now I have a will. Eu tenho uma vontade. Now maybe I just want to go to sleep. Agora talvez eu tô com vontade de dormir. But then the Holy Spirit says this. Mas aí o Espírito Santo diz, Oh, maybe you should open the Bible. talvez você deveria abrir a Bíblia. Now, if it was up to us, Se dependesse de nós, like our old
self, O nosso homem velho, the Adamic nature in us is, oh, just go to sleep. a natureza de Adão em nós diz, vai dormir. Amanhã, Ah, I'll do it. tomorrow. Tomorrow I will do it. Amanhã nós vamos fazer isso. So aren't we a people of tomorrow? Nós não somos uma pessoa, as pessoas de amanhã. Oh, amanhã, tomorrow. Amanhã eu vou fazer isso. So, but this is our flesh. Mas isso é a nossa carne. But what is deny ourselves? O que é negar a si mesmo? Take up the cross and follow the Lord. Tomar a cruz e seguir ao Senhor. It's, Lord, it is your will. É dizer, Senhor, é a tua vontade. Not my will, but thy will be done. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade Not seja how feita. I choose to love, Não como eu escolho amar, but how you choose to love. mas como você escolhe amar. Now, our love is selfish. O nosso amor é egoísta. When we marry our spouses, Quando nós casamos com os nossos esposos, oh, she is there to serve me. ela está ali para me servir. He is there to please me. Ele está ali para me dar prazer. But what did the Lord Jesus say? Mas o que o Senhor Jesus falou? Now, husbands are to love their wives just as Christ loved the church. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Now it's for the husband to love the wife and lay down his life for her. Agora é para o marido amar a sua esposa e entregar a sua vida por ela. So it's taking on that life of Christ, É tomar daquela vida de Cristo. taking his will as our will, É tomar a sua vontade como a nossa his vontade. emotions as our emotions, As emoções dele como as nossas emoções. his decisions instead of ours. As decisões dele como nossas So decisões. naturally speaking, we love sin and hate God. Então, se a gente fala naturalmente, a gente ama o pecado e odeia Deus. But now this life in us loves God and hates sin. Mas agora essa vida em nós ama Deus e detesta o pecado. So the Holy Spirit sometimes will do this. Então o Espírito Santo às vezes faz isso. Say, oh, don't go to that website. Diz, não vai nesse site. So to take up the cross, Para tomar a cruz, say, so Lord, I obey. você diz, Senhor, eu obedeço. Go. Eu não vou entrar nesse site. Your colleagues invite you to go out. Seus colegas te convidam para sair. The Holy Spirit says, no, maybe you shouldn't. O Espírito Santo diz, talvez você não You say, deveria fazer okay, isso. Lord, I will not go. Aí você diz, tá bom, Senhor, eu não When vou. you are in a discussion with your spouse, Quando você está tendo uma discussão com seu esposo, and then you start to disagree, e aí vocês começam a se desentender, and then maybe your wife says something that hurts you. e talvez a sua esposa diga algo que machuque você, Your natural reaction is this. a sua reação natural I have to one-up her. eu tenho que ganhar dela. I have to say something that will defeat her. Eu tenho que dizer alguma coisa que vai derrotar ela. And naturally speaking, E falando naturalmente, this is how the argument starts, right? é assim que as brigas começam, certo? You say something, Você diz you algo, have an opinion, você tem uma I have opinião, an opinion, eu tenho uma opinião, I think my opinion is better than your eu opinion. acho que a minha opinião é melhor que a sua You opinião. think we should treat the kids this way, I think we should do the other way. Você acha que a gente tem que tratar os filhos dessa maneira, eu acho que a gente tem que fazer de outra You maneira. think this is being nice to the kids, Você acha que isso é ser querido com os I think you're filhos? spoiling the Eu acho kids. que você está mimando os So filhos. then you have this, right? Então você tem essa briga. As you escalate this E conversation, quanto maior fica essa briga, then somehow the Holy Spirit says, stop talking. e aí de alguma maneira o Espírito Santo fala, pare de falar. But the question is this, Mas a pergunta é o are we seguinte: willing to stop talking? estamos dispostos a Or parar de falar? are we want to do as we please? Ou será que queremos fazer o que nós queremos? Now, you know, when we do as we please, Quando nós fazemos a nossa vontade, what comes out? o que sai disso? Outbursts of anger, Ira, disputes, discórdia, dissensions. brigas, Yeah, so you know, this is our flesh. dissensões. This is our Adamic nature. Essa é a nossa carne, a nossa natureza em So what Adão. is it going to bring? O que isso traz? It brings death. Traz morte, It brings sin. traz pecado. So this is what the Lord is trying to deal with. Então é com isso que o Senhor está tentando lidar. So what is the cross? O que é a cruz, então? Say, Lord, I will listen to you. É dizer, Senhor, eu vou ouvir a você. When you stop, Quando você para, then the argument stops. aí a briga para. Then somehow there is peace. E de alguma maneira a There is paz. love, Tem amor, joy, alegria, peace, paz, patience. paciência. It's a process. É um processo. It's not easy. Não é We all fácil. have very strong wills. A nossa vontade é We muito forte. always want to impose our will. A gente sempre quer impor a nossa vontade. We always want to get our way. A gente sempre quer fazer da nossa maneira. That's the old Adamic nature. Isso é a natureza velha do Adão. So you see, Então você vê, on the one hand, yes, it is suffering, por um lado sim é sofrimento, but on the other hand, mas por outro lado, the Holy Spirit is trying to
cut away at those things that actually hinder us from growing. O Espírito Santo está tentando cortar aquelas partes, tirar fora aquelas partes que estão nos prejudicando de crescer. That Christ's life may increase Que a vida de Cristo possa crescer, and we may decrease. que a vida de Cristo possa aumentar e que nós possamos So diminuir. what is the work of the cross? Então, o que é a obra da cruz? Now, when we see the life of the Lord Jesus, Aí, quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus, all that is of him is now in us. tudo que é dele agora está em nós. So the nature of Christ now is in us. Então, a natureza de Cristo agora está em nós. The patience of Christ, A paciência de the Cristo, kindness of Christ, a bondade de the Cristo, goodness of Christ. a bondade de Cristo. But what you discover is this. Mas o que você descobre é o seguinte: The patience comes sometimes, a paciência vem às vezes, sometimes it leaves. mas às vezes vai Yeah, embora. don't leave, don't leave. Aí você diz, não vai embora. So we used to meet in New York City, A gente congregava em Nova York, so in Queens, in New York. em Queens, em Nova York. So we would drive into the meeting, Então a gente dirigia até a reunião. and then you would have a lovely time at the Lord's table. E você um tempo maravilhoso na So ceia we're do reminded Senhor. of the love of God. Ai, nós lembramos do amor de We Deus. thank the Lord for His finished work on the Nós cross. agradecemos ao Senhor pela sua obra We completa na listen cruz. to wonderful message. Nós escutamos mensagens maravilhosas. We greet brothers and sisters with a smile, Nós damos oi para os irmãos e irmãs com um and then sorriso. we have to drive home. E aí temos que dirigir até em And casa. driving through New York City, E dirigindo em Nova York, people cut you off. as pessoas cortam na sua frente. What are you gonna do? O que você vai fazer? You're gonna honk them. Você vai buzinar? Onde você está indo? Outbursts of anger, right? É ira. So you see, it comes. It's like in the morning you were smiling. É assim, de manhã você In estava the morning you sorrindo, were de rejoicing. manhã você estava alegre, But then now your old Adam nature came out. mas agora a sua natureza de Adão saiu. So it comes and then it goes. Então, vem e vai. But what is the work that the Holy Spirit is doing? Mas qual é a obra que o Espírito What Santo is the está work of the fazendo? cross? Qual é a obra da cruz? Is that as in Romans chapter 8, verse 28. É, Let us Romanos read. capítulo 8, versículo 28. We're all familiar with this passage. Acho que todos conhecemos essa passagem. As we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brethren. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. And these whom he predestined, he also called, and these whom he called, he also justified, and these whom he justified, he also glorified. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Now, God causes everything to work together for good. Agora você vê, o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles. Now, God will arrange different situations in our lives, Agora o Senhor vai orquestrar situações diferentes na nossa vida. whether at work, Se for no trabalho, whether at home, em casa, the brothers and sisters we meet with. com os irmãos e irmãs com quem a gente And congrega. through these circumstances, E através dessas gives circunstâncias, us a chance to learn how to take up our cross and follow him. Ele nos dá uma chance de aprender como tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Now, it's very interesting. Agora é muito If you think interessante. about a marriage, Se você pensar num casamento, the Bible says the man needs to leave home and become one flesh with his wife. a Bíblia diz que o homem deve sair de casa e se tornar uma carne com a sua esposa. And it's very interesting E é muito interessante, because we think that 1 + 1 = 1, porque a gente pensa que 1 mais 1 é igual a 1. but that math does not work, right? Mas esse cálculo não funciona. So what needs to happen? Então, o que precisa acontecer? It has to be cut in half. Tem que ser cortado no meio. Half + half = 1. Metade mais metade é igual a 1. So you used to have a vote.
Então, você tinha antes um voto. You could do whatever you want when you're single. Você pode fazer o que você quiser quando você You é can solteiro. sleep, you can eat whenever you want Você pode to. dormir, comer, fazer o que quiser. But now your vote has been cut into half. Mas agora o seu voto foi cortado no meio. You have half a vote left. Você tem um meio voto Now, sobrando. this is what the cross is doing. É isso que a cruz está You fazendo. only have half a vote now. Você só tem um meio voto. So no longer one vote. Então agora não tem um voto mais. Because the problem is our old Adamic nature wants to preserve ourselves full. Porque o problema é que a nossa natureza velha de Adão quer preservar a nós inteiramente. This world teaches us, hey, you have every right. Esse mundo nos ensina, você tem todo o direito. You are equal. Você é igual. You have an equal say. Você tem um dizer igual. But that doesn't work. Mas isso não funciona. That's why there's so many problems. Por isso que tem tantos But problemas. brothers and sisters, Irmãos e the irmãs. Holy Spirit arranges the different environments. Mas o Espírito Santo orquestra os seus ambientes diferentes. Now, through this process, Através desse processo, now the life of Christ can increase, a vida de Cristo pode aumentar. and we will decrease. E nós vamos diminuir. Now, how does that patience get formed into us? E como que essa paciência é formada em nós? So, as we go through life, Quando a gente passa pela vida, as we are in an argument with our spouse, quando estamos numa briga com os nossos the Holy Spirit esposos, says, stop. o Espírito Santo diz, para, Don't say anything. não fala nada. If you say something, Se você fala alguma your coisa, wife is not going to talk to you for 3 days. a sua esposa não vai falar com você So por don't 3 say dias. anything. Então não diga nada. And then you don't say anything. E aí você não diz And nada. there is peace. E aí a paz. And little by little, E de pouquinho em you pouquinho, learn about patience. você aprende a respeito de paciência. Sometimes you want to say some words that are sharp. Às vezes você quer dizer umas palavras que são The afiadas. Holy Spirit said, don't do that. O Espírito Santo fala, não You're going faz to hurt isso. your spouse. Você vai machucar a sua esposa. So speak words of kindness. Então fala palavras de bondade. There's other ways to say things. Tem outras maneiras de dizer coisas. Even the world tells us sometimes it's not what you say, it's how you deliver it, right? Até o mundo nos diz que às vezes não é o que você fala, mas como você fala But isso. of course, if it's coming from the Holy Spirit, Mas claro, se estiver vindo do Espírito that Santo, life is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. essa vida é amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão. So through time, Então, através do tempo, through heat, através do calor, through pressure. através da So we pressão, already said, já if you take dissemos, carbon that's very brittle, se você pega o carvão, que é bem frágil, like in the pencil, como no lápis, very dark, bem escuro, breaks off easily, quebra facilmente, you cannot see through it. não tem como ver através But dele. you apply some heat, Mas se você colocar um calor, apply pressure, pressão, and then after many years, e depois de muitos it will anos, produce a diamond. vai produzir um diamante. Now, diamond is hard, Agora, o diamante é duro. and that speaks of character. You Isso see? fala sobre caráter. So você what vê? is the Holy Spirit doing? Então, o que que o Espírito Santo está Is that fazendo? the nature of Christ É que a natureza de Cristo will become the character of Christ. vai se tornar o caráter de Cristo. Now, even the people of this world knows. Até as pessoas desse mundo sabem. Some people say Gen Z kids are not hireable. Algumas pessoas dizem que não tem como contratar uma pessoa Gen Z Sorry, Tobias. dessa geração. A geração. Desculpa quem é Gen Sorry, Z. Tobias. Tobias. But because they are spoiled, Porque eles são mimados, they don't know responsibility. eles não entendem responsabilidade. Someone said yesterday that kids should we should not start to learn how to wake up on our own. I forgot what the age brother Jairo said. O irmão Jairo ontem disse que as crianças deviam aprender a acordar sozinhos. My kids are 15 and 17. Os meus filhos têm 15 e 16 anos, 18 anos. They still need to be woken up every Eu morning. ainda tenho que acordar eles toda manhã. They still ask mommy where breakfast is. Eles ainda perguntam para a mãe They onde que cannot tem do it café da manhã. themselves. Não conseguem fazer por si But mesmos. what is it that employers are looking for? Mas o que que os empregadores estão They're procurando? looking for mature, responsible adults. Eles estão procurando adultos responsáveis e maduros. If work is expected to start at 9, do you expect them to show up on time? Se o trabalho começa às 9, eles esperam que você apareça às 9. You expect that the boss says, hey, you should finish this, that they will take it from beginning to end. Ele espera que o chefe espera que você comece algo e termine algo. You're looking for there to be character. Você está procurando caráter. Character doesn't mean that they show up to work once a week on time.
Caráter não significa que eles chegam no horário e no trabalho uma vez por semana. They show up on time every day. Eles aparecem na hora todos os dias. Because why? Por quê? That's become a part of them. Porque isso agora se tornou parte deles. There's someone that is responsible. Tem alguém que é They responsável. know I have to get to work on time. Eles sabem que tem que chegar no They know trabalho I na have hora. to finish the work that my boss tells me to Eles do. sabem que tem que terminar o trabalho que o chefe deu para So você. the more reliable they are, Então eles são mais the more independentes, trustworthy they are, mais pode confiança. they will be given more responsibility. Eles serão dados mais They will get responsabilidade. paid more. Vão ser pagos mais. But brothers and sisters, Mas irmãos e this irmãs, is also the work that the Lord is doing. isso também é o trabalho que o Senhor está He's fazendo. conforming us to the image of Christ. Ele está nos conformando à imagem de Cristo. So through that process of the cross, Então, através desse processo da cruz, now the patience of Christ, a paciência de Cristo, they used to come and then go. que vinha e ia, Now the Holy Spirit is doing work so that this patience will come and stay. agora o Espírito Santo está fazendo uma obra para que essa paciência venha e fique com você. So you will say, wow, this brother, he is a patient person, Aí você olha e diz, nossa, esse irmão é um irmão, uma pessoa paciente. meaning he's always patient. Significa que ele é sempre It doesn't paciente. matter what you throw at him. Não importa o que aconteça He's com ele, always ele é patient. sempre paciente. This sister is always kind. Essa irmã é sempre gentil. She's always thinking of others. Ela está sempre pensando nos outros. This sister is diligent. Essa irmã é diligente. She works from morning until evening, Ela trabalha de manhã até a noite. and she does it with a smile. E ela faz tudo isso com um We witnessed sorriso. this weekend. Nós temos testemunhado isso esse fim de But semana. there's something that the Lord has deposited in our sister. Mas tem algo que o Senhor depositou na nossa irmã. This is the character of Christ. Esse é o caráter de It's Cristo. not something natural, Não é algo but natural, it's something mas supernatural. é algo supernatural. This is the work that the Lord is doing. Essa é a obra que o Senhor está fazendo. Now, the Lord may maybe give us 2 or 3 of his characters. Agora o Senhor pode dar 2 ou 3 dos seus caráteres para gente. That would be very nice Isso already seria muito bom through our whole lifetime. na nossa vida inteira. And then as you put the whole people of God together, E aí se você junta todos o povo de Deus, now you see the richness of the life of Christ. agora você vê a riqueza da vida de Cristo. Now, because Christ is so big, Porque Cristo é tão grande. it takes all of us. It takes all of us. All of us, Uhum. and actually all the saints, Todos os santos and all the work that the Lord is doing in each one of the saints, e toda a obra que o Senhor está fazendo em cada um dos then put santos, together, postos juntos, then you see the bride being made ready. aí você vê a noiva sendo preparada. So what happens? Então o que acontece? So that very brittle, Então aquilo que era tão frágil, always getting angry, sempre se irando, always getting into fights, sempre brigando, always thinking about wanting to be first, sempre querendo ser primeiro, through pressure, através de pressão, through heat, através de as calor. we learn to cross out our souls, Conforme a gente aprende a eliminar a nossa alma, not my will. não a minha There's a vontade, price to be paid. tem um preço para ser pago. Now, in order to serve brothers and sisters, E então, para servir os irmãos e you have irmãs, to give up your own time. você tem que dar do seu próprio You have to give tempo. up your own energy. Você tem que dar a sua própria energia. This is part of growing up. Mas isso é parte do crescimento. Brother mentioned about growing unto maturity, Nosso irmão mencionou sobre crescendo a to maturidade become an adult. para se tornar um There's a adulto. lot of sacrifice. Tem muito sacrifício. And so, but the result is this. Mas o resultado Now, we will become trustworthy. é que nós vamos ser de confiança agora. Now we can reflect the life of Christ. Agora podemos refletir a vida de Now Cristo. there is the love of Christ, Agora tem o amor de the Cristo, joy of Christ. a alegria de So when Cristo. people see us, Então, quando as pessoas olham para there's nós, something different about you. eles dizem, nossa, tem algo diferente You give sobre off você. something different than people of this world. Você emite algo diferente do que as pessoas desse mundo. You're full of love. Você é cheio de amor. Your life is not just about yourself, A sua vida não é somente sobre but você, it's about others. mas é pelos You outros. take care of brothers and sisters. Você cuida de irmãos e irmãs. When people come to our homes, Quando as pessoas vêm para as nossas there's casas, such warmth tem um calor tão grande that the husband loves the wife. que o esposo ama a The esposa. wife is submissive to the husband. A esposa é submissa ao marido. Now, oftentimes what happens is this. Então, frequentemente o que acontece When é the o Lord seguinte: said, husband loves your wives, quando o Senhor diz, esposos, amem sua esposa,
The Lord was talking to the husbands. O Senhor estava falando para os maridos. Husbands, love your wives. Maridos, amem suas esposas. And then wives, be submissive to your husbands. E esposas sejam submissas aos seus maridos. But oftentimes we listen for the other person. Muitas vezes a gente escuta pela outra pessoa. See, Mr. Husband, the Lord said you are to love me. A gente diz, olha aí, marido, o Senhor disse para me amar. And then the husband says, Miss Wife, you are to submit to me. E o marido diz, olha, para você se submeter para mim, You esposa. have to listen to me. Você tem que ouvir a mim. I am in charge. Eu estou no poder. I'm the head. Eu sou o cabeça. You have to submit to me. Você tem que submeter a mim. But brothers and sisters, Mas irmãos e that's not irmãs, how it works. não é assim que funciona. Now, why would the wife want to submit to you? Mas, e por que a esposa ia querer se submeter a você? Why do we want to submit to Christ? Por que nós queremos nos submeter a Cristo? Because he loved us. Porque Ele nos amou. So the Lord gave up his life for me. Porque Deus deu a sua vida por He nós. died on the cross. Ele morreu na cruz. He was willing to die for me. Ele estava disposto a morrer na cruz I por want to nós. submit to him Eu quero me submeter a Ele. because he deserves my submission. Porque Ele merece a minha He submissão. deserves me to listen to him. Ele merece o meu ouvir a Ele. So that's the secret. Então esse é o segredo. When is it that the wife is going to be willing to submit to the husband? Quando que a esposa vai querer se submeter ao seu It's marido? when the husband loves the wife. É quando o marido ama a esposa. And that's when she will be willing. E é aí que ela vai estar Because now disposta. she's willing to respect him. Porque agora ela está disposta a Oh, respeitá-lo. wow. He loved me so much. E ela diz, nossa, ele me ama tanto. And so this is the secret. Esse é o segredo. And some have said this. E alguns têm dito, Why did the Lord say, husband, love your wives? por que o Senhor disse, maridos, amem sua esposa? Because for the husband, the hardest part is to love the wife. Porque para o marido a parte mais difícil é amar a esposa. And then why did the Lord say, wives submit to your husbands? Por que o Senhor falou, esposas, sejam submissas aos seus Because to maridos? the wife is the most difficult thing to submit to the husband. Porque a parte mais difícil é submeter ao seu marido. But para a again, esposa. please listen just for your own part. Mas, por favor, só ouça a sua própria parte. Just like my kids. Como meus filhos. Well, the Bible says children obey your parents. A Bíblia diz, filhos, obedeçam aos seus But they pais. said, fathers, do not exasperate your children. Mas eles dizem, os pais não é para irritar os seus filhos. My kids always tell me, Dad, the Bible says fathers are not to exasperate their Meus filhos children. sempre me dizem, ó, pai, não é para irritar os filhos. So you should just listen to your part. Então só ouça a sua parte. We are to be faithful to the Lord in our part. Temos que ser fiel ao Senhor na nossa parte. So you see this? Mas você vê, So this way, then we start to grow up. dessa maneira nós começamos a crescer. Then our lives individually. Através da nossa vida individual. The more we deny ourselves, Quanto mais nós nos negamos a nós the mesmos, more we say no to our souls. quanto mais dizemos não à nossa alma, Say, Lord, I used to want to do however I wanted, a gente fala, Senhor, eu queria fazer antes como eu queria, but may your will be my will. mas que a sua vontade May I seja a minha want what vontade. you want. Que eu queira o que o Senhor quer. May I learn to love my spouse through your love. Que eu aprenda a amar a minha esposa através do teu amor. May I make decisions based off of your will. Que eu possa fazer decisões baseadas na sua vontade. So that's the secret to our Christian life. Então esse é o segredo da nossa vida cristã. This is the secret by which there will be peace in the home. Esse é o segredo através do qual haverá paz na So casa. when people come to our homes, Quando as pessoas vêm nos they will visitar em see heaven casa, on earth. eles vão ver céus na terra. Because here there have been lives laid down. Porque aqui há vidas entregues. And that's how people are going to see the church being the light, E é assim que as pessoas vão ver a igreja sendo a luz, washing one another's feet, lavando os pés uns dos outros, seeing others as more important than ourselves. vendo outros, considerando outros mais importantes do que nós mesmos. Now, in the world, Agora, no mundo, you gather together as brothers or gather together as a group. as pessoas se congregam num grupo, You say all in favor, say aye. eles dizem todos a favor, All dizem eu, against, say nay. todos que estão contra dizem não. That's how things get decided. E é assim que as coisas são decididas. But as brothers and sisters gather together, Mas quando irmãos e irmãs se how do we congregam, make decisions? como nós fazemos decisões? We pray together. Nós oramos Say, Lord, juntos. what is your will? Dizemos, Senhor, qual é a I tua lay aside vontade? my will. Eu vou deixar de lado a minha My vontade. opinion is to do this. A minha opinião é para fazer isso. But we leave all of our opinions outside
the gathering. Mas nós deixamos todas as nossas opiniões We- fora da We congregação. come together. Nós nos juntamos Lord, what is your will? e dizemos, Senhor, qual é a tua It's vontade? not one person deciding. Não é uma pessoa decidindo, Christ is the head. mas Cristo é o But cabeça. it's something very practical. É algo muito prático. It's very real. É muito real. And there's so many things that we need to decide. Tem muitas coisas que precisamos decidir. And so one example was we break bread. Então, um exemplo foi nós partimos o pão. Now, do we drink wine or do we drink grape juice? Agora nós bebemos vinho ou suco de uva? So we seek the Lord together. Então nós buscamos o Senhor juntos. What is your will, Lord? Qual é a sua vontade, We Senhor? seek the Lord together. Buscamos o Senhor But we need to juntos. lay aside our own will. Nós temos que deixar de lado a nossa própria vontade. Then that's the secret for there to be oneness in the body. Esse é o segredo para que haja unidade no corpo. I may have a different interpretation of the rapture. Eu posso ter uma interpretação diferente do arrebatamento. And I know my brother has a different interpretation. E eu sei que meu irmão tem uma interpretação diferente. Then somehow the Holy Spirit will say, well, then don't talk about this. E de alguma forma o Espírito Santo fala, então não fala sobre You know arrebatamento. it's going to bring dissension. Sabe que vai trazer dissensões. But maybe one day when he is more mature and you are more mature, Talvez um dia, quando ele for mais maduro e você for mais maduro, and then you can have fellowship. você pode ter comunhão. But fellowship in peace, Mas comunhão em paz, where he is still the head. onde o Senhor ainda é o cabeça. And maybe you say, well, we still don't agree. E talvez você diga, tá bom, a gente ainda não But concorda, this doesn't stop us from breaking the bread together. mas isso não nos impede de partir o pão juntos. This is how we practically get into this. É assim que a gente faz isso praticamente. So this is what the Lord is doing. Então é isso que o Senhor está fazendo. Now there's an example in the Bible, Agora tem um exemplo na Bíblia. and that is Jacob. Isso é Jacó. And if I think it's very clear from his life. Eu acho que é muito claro da vida dele. Now Jacob, we know when he came out, he was grabbing to the heel of his brother. Agora nós sabemos que Jacó, quando ele nasceu, ele estava segurando o calcanhar do seu irmão. So Jacob actually means supplanter. Jacó supplanter. significa suplantador. Yes. So Jacob never was taken advantage of. Never Ah, allowed anyone else to take advantage of him. então Jacó nunca deixou ninguém tirar vantagem dele. And so you know what he did with Esau, right? Então sabe o que ele fez com Esaú, né? Now his brother was very hungry. Seu irmão estava com muita fome. So then he said, "Oh, you're hungry? I'll make you some really nice red bean soup." Então ele falou: Ah, você está com fome? Eu faço uma sopa de feijão vermelho para você. Bowl of red bean soup, Esau sold his birthright to Jacob. E por um prato de lentilha, Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. And then later on, he cheated his brother of his blessing, remember? E depois ele trapaceou seu irmão e tomou a sua bênção também, lembra? He was very crafty. Então ele era muito trapaceiro. So Jacob knew how to gain this world. Jacó sabia como ganhar esse mundo. So, Jacob later was named Israel. Então depois Jacó foi mudou o nome dele para Israel. And God blessed his descendants. E Deus abençoou os seus descendentes. So you should be careful when you do business with Jewish people, Então você tem que ter cuidado quando você faz negócio com as pessoas judias, because the money in your pocket will end up in his pocket. porque o dinheiro no seu bolso vai acabar no bolso dele. And the Lord has truly blessed them. E o Senhor abençoou eles. And you look at the world's best doctors. E você vê os melhores médicos do mundo. All of Hollywood is descendant of Jacob. Todo Hollywood é descendente de Jacó. Goldman Sachs, J.P. Morgan, all descendants of Jacob. Todo Goldman Sachs, J.P. Morgan, os bancos de investimentos, todos descendentes de The Jacó. Lord has blessed them. O Senhor tem abençoado But you eles. see, they got it from Jacob. Mas você vê, eles tomaram isso, They're very eles smart. ganharam isso de Jacó. Eles são muito They find a inteligentes. way to get the money in your pocket to end up in their pocket. Eles acham uma maneira de que o dinheiro do seu bolso acabe no bolso deles. If you divide the riches of the world into 3 parts, Se você dividir as riquezas do mundo em 3 the partes, Jews own 1 part. Out os of the, judeus yeah. possuem uma parte Yes. de 3. But do not be envious of them, Mas não tenha inveja deles, because they are the earthly descendants of Abraham. porque eles são os descendentes terrenos de Abraão. We are the heavenly descendants of Abraham. Nós somos descendentes celestiais de Our Abraão. heavenly riches are that much greater, As riquezas celestiais são muito that maiores, much better. muito So melhores. if God is faithful to the earthly descendants, Então você vê, se Deus é fiel para os descendentes how terrenos, much more he will be faithful to the heavenly descendants. quanto mais ele será fiel para os celestiais. But it's very interesting.
Mas é muito interessante. Jacob, all he cared about was to gain this whole world. Tudo que importava para Jacó era ganhar esse mundo todo. But after he cheated his brother, E depois que ele trapaceou seu irmão, he had to run away ele teve que fugir, because his brother wanted to kill him. porque seu irmão queria matá-lo. And of course, you know where Jacob got it from, right? É, claro, você sabe de onde que o Jacó tirou isso, né? Jacob got his craftiness from Rebekah. Como é que é crafting? Sua esperteza, ele ganhou essa esperteza da Rebeca, Because you know his mother helped him cheat the brother. porque essa mãe ajudou ele a trapacear o seu irmão. And so it runs in the family. Então é de família isso. But Jacob had to run away. Mas Jacó teve que fugir. And when he was, Jacob was a mama's boy. Jacob era um filhinho de mamãe. He was always loved to live at home. Ele gostava de morar em casa. And then his mom probably treated him very well at home. A mãe dele tratava ele muito bem em But casa. now for the first time, Mas agora, pela primeira he vez, was alone. ele estava He sozinho. was far away from home. Ele estava longe de casa. And the only thing he could find for a pillow was a stone. E a única coisa que ele conseguiu achar como travesseiro era uma pedra. You could imagine that Jacob was very lonely. Imagina, o Jacó devia estar muito sozinho. His own craftiness created all of this for himself. A sua própria esperteza criou tudo isso para ele mesmo. God appeared to him. Mas Deus apareceu He para appeared to ele. him in a dream. Ele apareceu para Jacó num And in the sonho. dream, he saw a heavenly ladder. E no sonho ele viu uma escada And celestial. God was at the other end. E Deus estava do outro lado. And he said, "Oh, this is nothing but the gate of heaven. E ele disse: isso são os portões, as portas do céu. This is the house of God." Essa é a casa de Deus. Now, God gave him a glimpse of something heavenly. Agora Deus deu para ele uma ideia, um vislumbre de algo celestial. But Jacob could not process it all. Jacó não conseguiu processar tudo So isso. after Jacob saw all of this, Então depois que Jacó viu tudo if isso, you read Genesis chapter 28, verse 20 se você ler Gênesis capítulo 28, versículo 20 to 22, até 22, then Jacob made a vow saying, fez Jacó um voto dizendo: "If God will be with me and will keep me on this journey that I take, and will give me food to eat and garments to wear, and I return to my father's house in safety, then the Lord will be my God. This stone which I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will surely give a tenth to you." Versículo 20, Gênesis 28. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. So all Jacob cared about was, if I am safe, Então, o Jacó só se importava se eu estiver seguro, if I have food to eat, se eu tenho comida para I comer, have clothes to wear, se eu tenho vestimentas para usar, and help me return home safely, e se o Senhor me ajudar a voltar para casa em segurança, then I'll be so generous. então eu serei tão generoso. I'll give a tenth back to God. Eu darei um 10º de He volta para gave me Deus. everything, Ele me deu tudo, but I'll give him a tenth. mas eu vou dar 10%. See, this is Jacob. Tá vendo? Esse é o Jacó. Now in Isaiah chapter 41, Agora, em Isaías capítulo 41, there's a phrase there that says, "Do not fear, you worm Jacob." 41, Verse Sorry. 14. versículo 14. Tem uma frase ali que diz: ó vermezinho de Jacó. So Jacob was like a worm. Então, o Jacó era como um verme. He was crawling all over this earth. Ele estava rastejando por toda a terra. He wanted to gain this whole world. Ele queria ganhar esse mundo todo. He wanted to become rich. Ele queria se tornar rico. It doesn't matter. Não importa. Now, if God bless me with all these earthly things, Se Deus me abençoar com todas essas coisas I'll give him a terrestres, tenth back. eu vou dar um 10º de volta. Jacob only cared about Jacob. Jacó só se importava com Jacó. It was all about him. Tudo era sobre ele. And so, however, Entretanto, somehow God showed Jacob a glimpse of God's plan. de alguma maneira, Deus deu um vislumbre a Jacó do plano de Deus. Now, Jacob only had a two-dimensional perspective, Agora, a perspectiva de Jacó era só bidimensional. but now God showed him a heavenly ladder. Mas agora Deus mostrou uma escada celestial para ele. Now Jacob had a glimpse that there was a three-dimensional world. Agora Jacó teve um vislumbre que tinha um mundo
tridimensional, but he could not process it. mas ele não conseguia processar isso. So he called that place Bethel, the house of God. Então ele chamou aquele lugar Betel, a casa de Deus. And he said, somehow this is the gate to heaven. Então ele disse, de alguma forma, esse as portas para os céus. But at that moment, Jacob was not ready. Mas naquele momento Jacó não estava He was preparado. not ready for the purpose of God. Ele não estava preparado para o propósito de Because Deus, God still needed to do work in Jacob. porque Deus ainda tinha que fazer uma obra em Jacó. So what happened? Então o que aconteceu? Jacob went to the house of his uncle Laban. Jacó foi para a casa do seu tio, Labão. Now God is humorous. Agora Deus é engraçado. Now Jacob was crafty. Jacó era trapaceiro. Now we know he got this from Astuto. Rebecca, right? Nós sabemos que ele tomou isso da Rebeca, certo? Right? But Rebecca had a brother. His name was Laban. Mas a Rebeca tinha um irmão e o nome dele era Labão. Now Laban was even craftier than Jacob. O Labão era ainda mais astuto do que Now Jacó. God caused all things to work together for Jacob. E Deus fez que todas as coisas cooperassem para o bem de Jacó. He met Laban, Ele encontrou Labão, someone that was worse than he was. alguém que era pior do que ele. So he loved Rachel. Então o Jacó amava So Raquel. Laban said, "Okay, you can work 7 years for Rachel." Então Labão falou, tá bom, pode trabalhar 7 anos pela So Raquel. Jacob labored for 7 years for Laban for Rachel. Então Jacó trabalhou 7 anos pela Raquel. Finally, she would be given to him. Finalmente ela será dada para ele. And then, so as he went to his wedding night, E aí quando ele foi para a noite de núpcias, the next morning he woke up. no dia seguinte ele acordou It's Leah. e era Lia? Lia. Yes. Yeah. So Laban switched the daughter. Então Labão trocou as filhas. And so that was 7 years for Leah. Então isso foi 7 anos pela Lia. Okay, now you have to work another 7 years for Rachel. Aí agora tinha que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. So now finally, after 14 years, Então depois de 14 anos, now he finally got Rachel. ele finalmente conseguiu a Raquel. But then Laban said this. Aí o Labão disse o seguinte, Now you have to work another 6 years for all the livestock as well. agora você tem que trabalhar mais 6 anos para todo o gado também. Now Laban made it difficult for Jacob. Labão fez a vida do Jacó muito difícil. Now, how did Jacob describe his life? Então como que Jacó descreveu a sua At the vida? end, he told Pharaoh, No fim ele falou para he said, Faraó, "My years of my sojourning are 130." ele falou, os meus anos e a minha jornada foram 130. In Genesis 47, he said, "Few and unpleasant have been my years of my life." Gênesis 47, ele disse, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. And so Jacob suffered. Então nós sabemos que Jacó sofreu. But after 20 years, Mas depois de 20 anos, Jacob became a changed man. Jacó se tornou um homem transformado. Now, as he came back home, Quando ele voltou para casa, now he knew he was going to meet his brother. ele sabia que ia encontrar o irmão dele. So what did he do? O que ele fez? He sent all his family across the river. Ele enviou toda a família dele através do rio. So there was another body of water between him and his brother. Então tinha mais água, né, entre ele e o irmão dele. So even if Esau came and killed all of his family, E mesmo que Esaú viesse e matasse toda a família he dele, still had a chance. ele ainda tinha uma chance. But so you see, Jacob was about Jacob. Então você vê, Jacó era How tudo sobre Jacob Jacó. loved Jacob. Como Jacó amava Jacó. Now, however, Entretanto, and then we know he wrestled with God at Peniel. então nós sabemos que ele pelejou com Deus em Penuel. And then God touched the socket of his thigh. E aí Deus tocou o lado da sua So coxa. from that day on, Jacob walked with a limp. E a partir daquele dia, Jacó mancava. So what happened to Jacob? Então o que aconteceu com Jacó? Now, towards the end of his life, No fim da vida dele, now remember, Jacob not only suffered through that, he also suffered through what he thought was the death of Joseph, right? o Jacó não somente sofreu com isso, mas ele também sofreu com o que ele achava que era a morte de José. He loved Joseph, Ele amava José. gave him the multi-vari-colored tunic, Deu para ele a túnica colorida. but his brothers hated him, Mas os irmãos dele o detestavam. sold him to Egypt. Venderam ele para o Egito. And then how he then went through the difficulty with Benjamin and with Judah. E ele passou pela dificuldade com Benjamim, com Judá.
Oh, how Jacob suffered. Como Jacó sofreu. But God was dealing with Jacob. Mas Deus estava lidando com Jacó. And then in the end, No fim, when Jacob finally met Pharaoh, quando Jacó finalmente encontrou o faraó, the Bible said a Bíblia diz, Jacob blessed Pharaoh. Jacó abençoou a faraó. And his name was changed from Jacob to Israel. E o nome dele foi mudado de Jacó Now- para Israel. Jacob was a supplanter. Jacó era um suplantador. Israel means prince. Israel significa príncipe. He went from a supplanter to a prince. Ele foi de ser um suplantador para ser um príncipe. He went from someone that only thought about himself. Foi de alguém que só pensava em si mesmo. Now he could bless others. Agora ele podia abençoar Brothers and outros. sisters, Irmãos e irmãs. naturally speaking, Falando naturalmente, we are all selfish. nós somos todos We all egoístas. love ourselves. Todos amamos a nós We think mesmos. about Nós ourselves. pensamos em nós mesmos. Even above our spouses, above our children, above the Lord. Mesmo acima dos nossos esposos, dos nossos filhos e do Senhor. But we thank the Lord. Mas nós agradecemos Now ao he has Senhor. given us a new life. Agora Ele nos deu uma vida nova. Now the question is, are we going to allow that life to live out? A pergunta agora é, nós vamos permitir que essa vida viva dentro de nós? Now we have our own mind, our emotions and will. Nós temos a nossa própria mente, próprias emoções e próprias vontades. Or are we willing to yield to that new life? Mas estamos dispostos a nos submeter a essa vida nova. This new mind and new emotions and new will. Essa mente nova, essas emoções novas e a vontade nova. Are we willing to take up the cross and follow the Lord? Estamos dispostos a tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor? We start from being self-centered Nós começamos sendo egoístas and become Christ-centered. e nos tornamos centrados em Cristo. The nature of Christ A natureza de Cristo can become the character of Christ. pode se tornar o caráter de Cristo. And when that happens, E quando isso we acontece, become mature adults. nós nos tornamos adultos maduros. As mature adults, Como adultos maduros, we don't just think about ourselves. nós não somente pensamos em nós Now we start to mesmos. think about our brothers and sisters. Agora começamos a pensar em nossos We irmãos e start to irmãs. think about the children that God has given. Começamos a pensar nas crianças que Deus nos deu. Now we learned how to serve them, Aí aprendemos a como servi-los, how to help them to also grow up in the Lord. como ajudá-los a também crescer no This Senhor. way the church can grow. Dessa maneira a igreja pode crescer. Our family can grow in the Lord. Nossa família pode crescer no And Senhor. the will of God can be accomplished Então a vontade de Deus pode ser in our cumprida individual na life, nossa vida individual, family life, na nossa vida de família the church life. e na vida na igreja. This is how there's going to be the reality of the church. É assim que vai haver a realidade da igreja. And then this is where the reality of the kingdom will be real in our homes, E é assim que a realidade do reino será real nas nossas in our casas, gatherings. nas nossas congregações. And then the purpose of God can be accomplished. E aí o propósito de Deus pode ser It cumprido. started with Christ. Começou com Cristo. He was the ultimate victor. Ele foi o vitorioso maior, He was the Supremo. ultimate he was one that was obedient to his father. Ele foi aquele que foi obediente ao seu pai. He said, "Not my will, but thy will be done." Ele disse que não seja a minha vontade, mas a sua He vontade was the seja first feita. one to acknowledge the kingship of God. Ele foi o primeiro a reconhecer o reinado de Deus. Now the kingdom of the heavens could descend to earth. Agora o reino dos céus poderia descender It à started terra. with him. Começou com ele, But thank God, it's not just for him. mas graças a Deus não é só por He ele. chose to include us in his Ele purpose. escolheu nos incluir no seu So on the propósito. day of Pentecost, the church was born. Então no dia de Pentecostes a igreja nasceu. And then the gospel be preached to the ends of the earth. E o evangelho foi pregado até os confins da terra. So everywhere you would find a reflection of who Christ is. Então em todo lugar você acha uma reflexão de quem é Cristo. And then not only that, Não somente isso. then there can be the reality of the kingdom. Aí vai haver a realidade do reino. Every corner of this world, Todo canto desse mundo there will be a people that acknowledge his kingship. haverá um povo que reconhece o seu reinado. But this is made possible through the work of the cross. Mas isso só é possível através da obra May da we cruz. change our perspective of the cross. Que nós possamos mudar a nossa perspectiva da cruz. That it doesn't just mean, oh, it's suffering, Não significa só sofrimento, but it's a tool that the Lord can use to change us. mas é uma ferramenta que o Senhor pode usar para It's nos actually mudar. something very positive. Na verdade, é algo muito positivo. And one brother once said this. Então, um irmão uma vez falou isso. It's really interesting É muito interessante, because before you embrace the cross, porque antes que você abrace a cruz, and when you're going to kind of take up the cross, quando você está se preparando para tomar a you cruz, feel that it's really heavy. você sente que é muito pesada. But somehow, when you actually take that step, Mas de alguma forma, quando você toma esse the passo, cross becomes like two wings that carry you.
A cruz se torna em duas asas que te carregam, because there's actually a joy that comes out of being in God's plan. porque na verdade há uma alegria que sai de estar no plano de Deus. So there's an interesting phrase in Hebrews. Então, tem uma frase interessante em It Hebreu. said, "For the joy set before him, he despised the shame and endured the cross." Diz que pela alegria que estava diante dele, ele não se importou com a vergonha e abraçou a cruz. There was a certain joy in embracing the cross for the Lord. Tinha uma certa alegria em encarar a cruz para o Senhor. I think there's two aspects to that. Acho que tem dois aspectos para isso. On the one hand, Por um lado, it was a joy to do the Father's will. era uma alegria fazer a vontade On do the other Pai. hand, Por outro lado, he could look into the future to see the result of him embracing the cross. ele podia ver no futuro distante o resultado dele tomar a cruz. Because he would see the result that would bring to all of us, Porque ele viu o resultado que traria para todos nós. that he would gain us. Que ele nos conquistaria. That's why for the joy set before him. Então, por isso que pela alegria que estava diante So dele. brothers and sisters, Irmãos e may irmãs, our perspective of the cross change. a nossa perspectiva da cruz deve Be mudar. willing to follow the E Lord. que a gente possa ter disposto a seguir o Senhor. Because the end result is that the will of God will be accomplished. Porque o resultado final é que a vontade de Deus será cumprida. And then we will discover E aí nós vamos descobrir that all of the blessings will come to que us. todas as bênçãos virão para nós. Now, the blessing for Jacob and his descendants is only material, Agora, a bênção de Jacó e seus descendentes era só algo material. but we gain all the blessings in the heavenly places. Mas nós ganhamos todas as bênçãos nos lugares celestiais. Now, the blessings of the descendants of Jacob, Agora, as bênçãos dos descendentes de Jacó it's only for this lifetime. era só para essa vida. But think about it. Mas vamos pensar mais. For us, Para nós, if we overcome, se nós vencermos, we'll reign with Christ for 1,000 years. nós vamos reinar com Cristo por 1000 And not anos. just 1,000 years. E não somente 1000 anos. And then we will reign with him throughout eternity. Nós vamos reinar com Ele para toda a eternidade. So, just a little bit of our lifetime, we follow the Lord. Então, só por um tempo curto da nossa vida, a gente Allow segue o him to do a Senhor. work in our lives. Deixa Ele fazer a sua obra nas nossas And vidas. then there will be a lifetime in this age and the age to come of his blessing. E aí vai ter uma vida toda nessa era e na era por vir das suas bênçãos. I think we'll share this much. Eu acho que nós vamos parar por Let us aqui. bow with a word of prayer. Vamos orar. Lord, we want to commit these words back into your hands. Senhor, nós queremos colocar essas palavras de volta nas tuas mãos. Lord, we thank you that you are so merciful. Senhor, nós agradecemos, o Senhor é tão Lord, misericordioso. you've chosen to include us in such a wonderful plan. O Senhor escolheu nos incluir num plano tão maravilhoso. Lord, our prayer and desire is that you may have your way in each one of our lives. Senhor, a nossa oração e desejo é que o Senhor faça a sua vontade em cada uma das nossas In our vidas. lives individually, Nas nossas vidas individuais, lives in our family, nossa vida como família, in our lives in the church. nossa vida na igreja. Lord, we pray that your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Nós oramos que o seu reino venha, que a sua vontade seja feita na terra como é nos céus. We thank you for this weekend. Nós te agradecemos por esse fim We de entrust semana. it back into your hands. Nós confiamos essa palavra de volta nas suas mãos. In Jesus' precious name. Em nome precioso de Jesus. Amém. Amém. To those of you who are following us online, Para aqueles que estão nos seguindo online, we thank you again. nós agradecemos mais uma vez. We thank the Lord for this weekend. Agradecemos ao Senhor por esse fim de semana. We come to the end of our sharing this time. Chegamos ao final do nosso compartilhar agora. Hope the Lord bless you richly. Eu espero que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Wherever you are, Onde quer que estejam. receive. Oh, Sister Ruth. Receive our love in the Lord. Receba nosso amor no Senhor. Let me show Sister Ruth to the brothers and sisters here. Just a second. Vou mostrar a irmã Ruth para os irmãos e irmãs. I will turn this just a second. Yes, here she is. She's from South Korea. She cannot see you now. Let me see. I'll do. Bless you. She's from South Korea. And she has attended to
most of the messages. Let's say bye-bye. See you. I don't know when. Oh, someone else here. Miriam. Quem tá aqui? A Miriam. Ei, Miriam. A Miriam. Bem-vinda. Você fez falta aqui, irmã, viu? Okay, so see you next time. Ok, até a próxima. Tchau.